Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Começando na medida desta terça-feira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde, né? Eu convidei a Bianca Aidos, ela que é uma fonoaudióloga aí de referência, né? Não só em Porto Alegre aí, mas em vários locais, né? Do nosso país e até do mundo. Ela vai contar um pouquinho depois pra gente. Lembrando que Na Medida é um oferecimento de SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. E hoje a nossa pauta com a Bianca é a questão da relação da máscara facial, né? A nossa máscara de proteção aí que a gente está utilizando desde março, né? Desde quando começou esse período de pandemia, e a voz. Já temos a Bianca aí na live? Sim. Boa tarde, Bianca, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. E com você? Seja bem-vinda ao Na Medida. Muito obrigada, é um prazer. Bianca, eu gostaria de começar te perguntando, né, porque até tu mesmo me contaste que tu tem recebido muitos pacientes no teu consultório se referindo a essa questão da máscara, né? As pessoas se sentem um pouquinho incomodadas, né? Causa aquele esforço vocal, né? O que tu tem observado nessa questão da dificuldade de se expressar, da dificuldade de se comunicar no dia a dia? Muito bem. A máscara é, como eu digo, um vilão da voz, porém muito necessário. Então, nada melhor que nós sabermos como utilizar a voz quando estamos usando a máscara. Muitas queixas de esforço vocal. As pessoas têm se queixado de rouquidão, de cansaço vocal, depois de uma demanda de um dia inteiro falando com máscara, seja em situações de atendimento, no comércio, enfim. Então, tem dicas importantes para usar a máscara sem fazer esforço vocal, ou minimizando esse esforço. Porque a voz muda completamente quando a gente está de máscara, né, Diana? É uma coisa eu falar para você assim, olá, como você está? E eu colocar aqui, ó. Olá, como você está? A voz abafa, fica abafada. E aí a pessoa tem que falar mais forte para poder se escutar. E para os outros entenderem também. Tem toda aquela questão, né, Bianca, de falar mais alto, né? Isso também acaba aí trazendo um problema, né? Que, claro, depois, com o passar dos meses, isso pode ir se agravando, né? Eu vou te dizer que não é nem no passar dos meses, é passar dos dias. Eu tenho recebido queixas de pessoas que recém começaram a voltar ao trabalho, estão usando máscara e têm se queixado de chegar no final do dia com vontade de ficar quietinho, ou com cansaço vocal, ou no outro dia a voz rouca. Então, tem que tomar muito cuidado. E quais são os cuidados? Beber muita água ao longo da fala. Enquanto estiver falando, atendendo, de vez em quando, tu vai, tira um pedacinho da máscara e beberica pequenas porções ao longo do dia sem sentir sede. Essa é a grande dica. E também na hora do lanche, ó, maçã. Comer maçã. A maçã tem propriedade adstringente. A maçã afina a saliva e aí faz com que as pregas vocais tenham uma vibração com menos esforço. E isso também é provocado pela água. A água afina a saliva banha as cordas vocais, que na verdade a gente não fala, são prelatura, mas popularmente nós chamamos de cordas vocais. E aí melhora a flexibilidade e vibração, reduzindo o esforço e o aquecimento do aparelho fonatório, né? Do aparelho fonador. Então, essas duas dicas e também mexer bem os lábios, mesmo que na máscara, mexer bem os lábios. No momento que nós mexemos mais os lábios para falar, nós projetamos mais e aí precisamos de menos energia, de menos força para falar, assim como usar uma respiração correta também. Contrair a barriga enquanto fala, a mandar mais fluxo de ar e aumentar a intensidade vocal. Tá me escutando, Diana? Sim, tô te escutando.
A gente já fez algumas pautas aí, né, anteriormente, e tu sempre salienta muito essa questão. A água, ela não deve ser substituída por refrigerante, por suco, né? E tem uma temperatura adequada que a gente possa tomar da água e também assim, ó, ela tem que ser tomada ao longo do dia, não simplesmente tomar um copo cheio d'água, né? Exatamente. Bom, com relação que você na água que não substitui suco, chá, café, nada disso hidrata. Chimarrão não hidrata também, até pode tomar chimarrão, tomar um café, mas intercala com pequenas porções de água. E evitar a água com gás enquanto usa a voz profissionalmente, porque o gás dificulta a alimentação do diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. E essas pequenas porções é que vão fazendo a saliva ficar fina e vão hidratando, lubrificando as cordas vocais. E a temperatura pode ser na temperatura ambiente, na temperatura que a pessoa desejar. Quem gosta de água sabe que não tem problemas com dor de garganta quando bebe gelado, sem problemas, pode beber gelado. Agora, se você, Jana, sabe que quando bebe gelado fica com dor de garganta, então é melhor evitar. Outro ponto também que tu destacou ali quando tu falaste da água é a questão da maçã, né? Mas também a gente ouve muito falar, a gente que é do jornalismo, aquela questão do gengibre, né, Bianca? O gengibre tem que estar inserido na alimentação. Mas até que ponto o gengibre é essencial para que a gente tenha aí benefícios para as nossas cordas vocais? Bom, o gengibre tem propriedades importantes que pode ser consumido. Entretanto, deve-se tomar cuidado, porque muitas pessoas usam gengibre como anestésico, como um produto que, vou tomar um chá com gengibre, vou mascar um gengibre, assim como tem gente que usa o mel, usa alguma pastilha spray para mascarar sintomas vocais, e pode ser um tiro no pé, porque no momento que eu como gengibre ou algo para mascarar um sintoma, eu vou aliviar. Naquele momento que eu sinto alívio, de repente eu vou falar mais, eu vou fazer mais esforço. E aí, depois que passa o efeito, o que acontece? A voz está do mesmo jeito ou pior. Portanto, esses paliativos, eles devem ser deixados de lado em situações de rouquidão ou uso excessivo da voz. É a água, uma voz rouca por mais de 15 dias, que não seja por gripe ou resfriado, busque uma ajuda com um especialista, um médico otorrinolaringologista ou até orientação com fonoaudiólogo, porque não é normal. Rouquidão, não é normal. Em relação à respiração, né, Bianca? Eu observo muito isso, assim, comigo mesmo, né? Mas eu creio que as pessoas, num dia mais quente, como por exemplo hoje, a tendência é esfriar, mas ainda não esfriou. Então a gente usa aquela máscara, sai de casa e tu te sente assim, um pouco abafado, né? A questão da respiração, depois para te falar te incomoda, né? Como é que é a questão da respiração, assim, como fonoaudióloga? Que dicas tu daria, assim, para a gente ter um bem-estar, né? Se sentir melhor? Bom, a respiração correta é a nasal. Inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz. Porque quando nós inspiramos pelo nariz, principalmente numa mudança de temperatura, onde esfria, o nariz aquece, umidifica e filtra o ar. Então, se eu estou com a máscara, claro, eu vou sentir um pouco mais abafado esse ar, mas acostuma. E a respiração para a fala, ela é mais, vamos dizer, mais complexa, porque é a respiração rosto de costelas, diafragmática, do músculo responsável pela respiração, abdominal, que é o que a gente nasce fazendo. Se nós observarmos um bebê dormindo, veremos a barriga subindo, descendo, subindo, descendo. Passado o tempo, nós colocamos a respiração mais superior, a saída rápida de ar. Então, se nós usarmos a respiração diafragmática para fala, nós teremos um esforço na hora de falar. Porque enquanto eu falo, eu estou contraindo a barriga. Quando eu pego ar, eu vou encher a barriga. E aí, quando eu falo, eu vou contraindo a barriga. E aí, eu faço um esforço com a garganta, com o pescoço.
E em relação ao tipo de máscara, o que tu diria? Existe algum modelo mais adequado no mercado, assim, para que a gente não tenha aí tantos problemas futuros na nossa voz? Bom, pela minha experiência, eu tenho percebido que máscaras mais afastadas do rosto, tem algumas que chamam de 3D, elas têm uma em cima e elas são assim, sabe, quadradinhas, quase quadradinhas, são de algodão, algumas são de malha, mas elas fazem uma caixa acústica. Então, para falar, é melhor do que aquelas que são muito apertadas no rosto, inclusive com as pessoas enquanto elas falam, ela fica subindo, ficam dando coceira no nariz. Então, para quem tem possibilidade de adquirir uma máscara um pouquinho mais aberta, mais caixa, mas bem vedadinha, né? Melhor. E todos esses cuidados aí com a voz que tu comentaste, né, anteriormente, eles prevalecem, né, continuam permanecendo, ou tu acrescenta alguns diferenciais aí devido à utilização da máscara, principalmente para quem não está em home office, né? Quem está não está sentindo tanto, mas quem tem que sair de casa e passar a sua rotina fora de casa trabalhando, Bianca? Até, Diana, tu falaste numa questão bem importante, que é quem está em home office não está sentindo tanto. As pessoas que estão trabalhando em home office também têm uma queixa muito grande de voz, por causa das videoconferências, não usam a máscara, mas estão fazendo bastante esforço vocal, porque aumentaram a sua demanda de fala, e porque quando falam olhando para uma câmera e não tem pessoas, ou então as câmeras dos interlocutores estão fechadas, as pessoas falam mais forte, porque acham que não estão sendo escutadas. Tá? E claro, quem usa máscara, os cuidados, esses principais que eu falei, a água, a maçã, usar uma respiração adequada, articular bem os sons, para não ter retrabalho de falar novamente. Porque quando eu falo mais articulado, eu reduzo a velocidade de fala, eu projeto a voz e meu interlocutor escuta na primeira vez. Agora, se eu falo assim, não mexendo a boca para falar, com a máscara, o interlocutor vai dizer, o quê? E aí eu tenho que falar mais, falar de novo. E aí faço mais esforço. E até porque essa questão do home office aí também e das lives, né, Bianca, foi toda uma questão de adaptação, né? Aí também começa a surgir alguns problemas vocais, as pessoas até se descobrem em casa, né? Começam a se avaliar e começam a ver que precisavam de orientação de um profissional e muitas vezes não tinham prestado atenção da necessidade, né? Exatamente, até na questão da comunicação, de uma comunicação mais assertiva, de uma postura mais adequada, porque as videoconferências, as lives, que são as transmissões ao vivo, como essa aqui, fazem com que a pessoa se enxergue. E olha, presencial, a gente não tem espelho na nossa frente quando damos uma palestra, por exemplo, quando atendemos um cliente. E aqui eu tenho. Quando eu faço uma reunião, eu me vejo. Quando eu dou uma palestra, eu me vejo. Quando eu dou um curso de oratório, eu me vejo. Então, eu consigo me perceber. Puxa, eu não estou mexendo a boca para falar, eu tenho que mexer mais. Eu não estou fazendo gestos. A minha postura está ruim, eu não estou expressiva, eu não sorrio. Então, essa adaptação veio para nos fazer buscar aprimorar, inclusive, a comunicação. Dar mais valor para ela. E as pessoas encontrando algum probleminha, assim, o ideal é realmente buscar a orientação de um profissional para não deixar passar esse período de pandemia e depois aí surgirem problemas mais graves, né, Bianca? Exatamente, em função até da voz, que problemas, por exemplo, uma voz rouca, a pessoa não busca ajuda, não vai ficar o que está acontecendo na família, pode estar relacionado a uma patologia, a uma doença das cordas vocais, a um carinho das cordas vocais, que é causado pelo abuso e mau uso da voz, ou daqui a pouco a pessoa tem um problema de refluxo, né, por uma má alimentação, por estresse, enfim, tem problemas que também, um dos sintomas do refluxo é a rouquidão, é o pigarro, aquele bichinho que a gente tem vontade de limpar a garganta, é a tosse. Então,
tem muitos sinais que a voz dá que nós temos que ficar alertas, tá? E investigar. Ela, se não passa, assim, em poucos dias, tem que buscar ajuda. E até mesmo porque essa questão da rouquidão da voz, ou algum probleminha de voz, né, como tu falaste aí, pode também estar associado ao Covid-19, né? Sim, esse é um outro vilão que a voz tem, que é um vírus que também pode, acomete a voz, porque a pessoa tosse, aí gera ronquidão, aí se a pessoa está num estágio avançado da doença, é internado, tem que intubar, a intubação também faz com que as cordas vocais fiquem internadas, às vezes mais, às vezes menos, e depois quando tira o tubo, pode ser que a pessoa fique rouca, demore alguns diazinhos para a voz voltar ao normal, então tem que tomar muito cuidado e observar também os sintomas. E essa questão do ar-condicionado. A rouquidão pode ser um sinal de Covid. Associado. Sim. Bianca, e essa questão do ar-condicionado também e a voz, né? A gente sabe que a previsão para os próximos dias é de muito frio, né? Aí as pessoas costumam ligar o ar-condicionado e sair para a rua no frio, né? Isso também pode ocasionar problemas, né, na voz. Ótima pergunta, Jana. O ar-condicionado retira a umidade do ambiente. E aí, se nós estamos falando muito em ambiente com ar, acaba ressecando a mucosa. Por isso a importância de manter a hidratação, estar sempre bebendo pequenas porções de água em ambiente com ar. Claro, se eu estou em um ambiente fechado, com ar-condicionado, vou sair para o frio, o ideal é desligar o ar-condicionado antes, deixar se ambientar e tal, e sair e respirar sempre pelo nariz para filtrar o ar e aquecer. Outra coisa também, Bianca, aquela questão das balinhas, né, dos sprays que a gente vê muito nas farmácias e nos supermercados. Isso realmente é válido para melhorar a nossa voz ou não? Pois é. É o mesmo princípio dos analgésicos, dos anestésicos, como o gengibre, que atua como anestésico, com mel, ou, enfim, qualquer outro tipo de erva que possa atuar como anestésico. As pastilhas também anestesiam, melhoram, e depois que passa o efeito, está do mesmo jeito, a menos que o médico indique. Tá? Se o médico indicar, olha, chupa tal pastilha, ou usa tal spray, ok, o médico sabe porque é isso. Mas é sempre bom lembrar que deve-se evitar o uso intensivo da voz enquanto estiver anestesiado pelo efeito da pastilha do spray. Bianca, outra coisa, como é que tá agora o teu trabalho, né, nesse momento de pandemia? Tu me contaste aí que tu tá direto nessa questão das lives, né? Tu trabalha muito com essa questão da dicção, da oratória, da expressão da voz. Como é que tá acontecendo esse teu trabalho assim nesse momento? Tem pessoas de vários lugares do mundo, inclusive, que te procuram, né? Sim, não tem fronteira. A internet é algo maravilhoso e que muitas pessoas descobriram isso agora, que nós podemos selecionar, fazer negócios, e eu posso fazer atendimentos e dar aula para pessoas do outro lado do mundo. Eu tenho alunos da Europa, eu tenho alunos dos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, de várias regiões, que fazem os atendimentos ou participam dos cursos de oratória online. Então, é sensacional, né? E a gente pensa, poxa, vai parar tudo. Mas quem puder usar a internet, meu Deus, é maravilhoso, né? Para justamente levar o conhecimento além das fronteiras. Então, eu estou bem feliz, assim, que eu consegui ensinar, ajudar muitas pessoas a falarem com segurança, desenvoltura e naturalidade em qualquer situação, de exposição na internet, nos vídeos, gravar, nas videoconferências, etc.
E não é porque estamos aí em período de pandemia, né, que as pessoas vão deixar de procurar, né, aí melhorar a sua voz, melhorar a questão da postura, né, muitas vezes da sua autoestima, né, Bianca, porque a gente sabe que as pessoas que não têm uma pronúncia verbal, uma pronúncia correta também é uma grande preocupação, né, não só pra gente que é jornalista, mas para as empresas em geral, né, quem trabalha nas empresas aí, os funcionários, né, que tu também trabalha muito na rotina desse pessoal, né. Isso, é algo que você falou é muito importante, porque as pessoas não dão bola para sua fala de comunicação, só dão atenção ou quando perdem a voz, tá? Ou quando perdem uma oportunidade, porque viram que não sabiam se expressar, comunicar adequadamente, e aí é que vão buscar ajuda. Mas desenvolver aquilo que é uma habilidade, não é um dom, é necessário, principalmente nos dias de hoje, fala só no presencial. Estamos falando. Então, pessoas que, por exemplo, não e não gravam vídeos para a internet, estão perdendo espaço, podem estar perdendo negócios. Então, tem muita gente que trava e não vai em frente porque não gosta da comunicação, tem medo da infecção. Dá aquele medo e não seguem adiante, né, Bianca? Exatamente. Como você disse, a pessoa consegue se comunicar de uma forma assertiva, natural, envolta, ela mexe com a autoestima, ela fica mais autoconfiante, ela vai passar qualquer situação sabendo que não frio na barriga, mas ela vai enfrentar porque ela entende que ela consegue, que ela é capaz. Né? Como é uma habilidade, todo mundo pode se comunicar, né? Desenvolver a comunicação. Outra coisa, tu tem observado esses problemas também nas crianças, né? Ou até mesmo nos adolescentes, porque para eles também é uma grande adaptação ao uso das máscaras, né? Bom, nos adolescentes, tanto porque como eles estão mais em casa, eu não recebi queixa dessa faixa etária. Talvez no dia que voltar, se voltarem às aulas, pode ser que isso comece a aparecer. Mas com relação ao uso de máscara, ainda não tem nenhuma queixa, né? Com relação à voz. Com certeza quando as aulas retornarem aí, tu vai ter muita coisa para nos contar, né? Com certeza, porque vai mudar completamente a postura dos estudantes, eles vão ter que também fazer um certo esforço para falar, né? E vão ter que cuidar justamente para não provocar qualquer tipo de esforço, como eu falei. Daqui a pouco vai aumentar cada vez mais os casos de pessoas que por não utilizarem a voz adequadamente. E isso que vocês estão fazendo, Giana, de levar atenção, essas orientações, é extremamente importante. Como eu disse, as pessoas só dão valor quando a voz está rouca. Quando está tudo bem, ninguém se preocupa. É verdade. E para terminar o nosso Na Medida de hoje, Bianca, eu gostaria que tu deixasse aí dicas para quem está aí utilizando, né, na sua rotina, a máscara durante todo o dia. O que elas podem fazer para amenizar um pouco, né, para sentir aí um bem-estar? Muito bem. Então, reforçando aqui, como a gente cuida dos dentes, cuida do corpo, da pele, dos cabelos, nós temos que cuidar da voz. E com o uso da máscara mais ainda, porque a máscara exige um maior esforço para falarmos termos entendidos pelos interlocutores. Portanto, aquelas pessoas que falam muito usando máscara, atendendo clientes, pacientes, enfim, não dá nem para se aproximar, né? Para falar mais pertinho. Então, tem que manter a distância, beber água, pequenas porções, um dia assim, tá dando delay, por isso que eu tô meio que então, pequenas porções. Maçã
que tem propriedade astringente. Comer também ajuda a melhorar a flexibilidade das cordas vocais, melhorar a voz. E articular. E a maçã ajuda também a mexer mais os lábios. A maçã ajuda a soltar essa musculatura e ajuda também a projetar mais a voz. Quando articulamos, reduzimos a velocidade de fala e fazemos mais clareza do que estamos falando. E se puder, usar uma máscara que não fica fixada no rosto, mais curtinha, essa daqui é mais curtinha, ou aquela mais caixa, ela vai ajudar a produzir. Muito obrigada, Bianca, pela tua participação aqui no Na Medida, na RDC TV. Estamos à disposição aí para mais novidades. Eu que agradeço a oportunidade, voz vida, cuide das suas vozes e qualquer sintoma diferente, por mais de 15 dias, rouquidão, excesso de pigarro, tudo ajuda. Só que tosse não, né? Tosse como eu não canta nada. Ainda mais agora que o friozinho tá por chegar, né, Bianca? Com certeza vão te procurar. É isso aí. Obrigada, Diana. Te cuida também. Obrigada. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos quinta-feira com mais informações. Até lá.